Padre Fábio, meu cunhado pediu o divórcio para minha irmã. Depois de algum tempo ela conheceu outra pessoa, teve um filho. E na missa de 7º dia de minha mãe, ela foi se confessar com o padre. E o mesmo disse que ela está em pecado. Mas como a minha irmã pode estar em pecado se foi o meu cunhado que pediu o divórcio? Gostaria de um esclarecimento. Querida, essa expressão estar em pecado significa que ela está numa situação não regular. Então a gente precisa ter muito cuidado com a expressão que a gente usa. O que é o pecado? O pecado é uma matéria grave de falta de harmonia, né? Digamos assim, o meu pecado é aquilo que fere profundamente a minha relação com Deus. Nós não temos como mudar isso, eu não tenho como mudar as regras da igreja, eu não tenho poder para isso, não tenho poder. E esse padre que diz que ela está em pecado também não tem poder de mudar as regras. O que a igreja diz a respeito de segunda união é que é uma relação irregular. Tem gente que põe peso nessa frase, você está em pecado. E aí tem toda essa história. Foi o meu marido que me abandonou, e aí? E aí que para cada caso a igreja dá a oportunidade de criar uma solução. O que a gente precisa fazer, e primeiramente esclarecer para nós mesmos, sobretudo para sua irmã, é ela sentir que a opção que ela fez traz restrições. Mas a igreja não tira ela, não vai tirá-la, não tira dela a possibilidade de continuar em comunhão com Cristo. Não retira. Para isso que existe a pastoral da segunda união. Para isso que existe muitas vezes o aconselhamento, até mesmo para descobrir se houve sacramento ou não, porque existem muitos casais que não estão casados. São casados na igreja, mas não são casados no coração. Não há regularidade. Então, tudo isso precisa ser visto com muita calma, com muita cautela. O que eu sempre recomendo é que a gente nunca use essa expressão pecado com o peso que às vezes ela não tem. Às vezes é muito desastroso para uma pessoa ouvir isso, você está em pecado. Uma coisa é você dizer que eu cometi um pecado, outra coisa é dizer que eu sou um pecado. Isso é muito duro. E esse discurso, às vezes, ele atinge de maneira muito negativa as pessoas. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa homossexual dizendo na televisão isso. Eu achei uma confissão muito sincera. E, aliás, a gente precisa ter muito cuidado na maneira como nós tratamos a homossexualidade, porque às vezes o discurso é tão preconceituoso, tão pejorativo, tão cheio de pecado, que nós retiramos da pessoa a possibilidade dela continuar se sentindo amada por Deus. Eu não tenho o direito de fazer isso. Uma coisa é o pecado que a pessoa comete. Outra coisa é você dizer que ela é um pecado. Não, isso eu não tenho o direito de fazer. Não tenho direito como padre, não tenho direito como pessoa, não tenho direito como nada. Uma coisa é a pessoa chegar à conclusão de que ela precisa mudar alguma coisa na vida dela. Outra coisa é você dizer para ela que ela é um pecado. Não sobra nada dessa pessoa, minha gente. Ela cometeu erros na vida, ela comete, todos nós cometemos. Quem disse que o erro do outro é pior que o meu? Quem foi que estabeleceu essa ordem para poder dizer qual que é o pecado mais vergonhoso? Imagina, seria muita hipocrisia da nossa parte dizer qual é o pecado que mais atenta contra o coração de Deus. Aliás, eu ando pensando que, por causa da nossa maneira hipócrita de interpretar a vida, nós às vezes colocamos algumas pessoas como santas e elas não são. Justamente porque a nossa compreensão de pecado é muito terrível. Nós fazemos a nossa escalinha ali e a gente sai julgando o mundo todo. Não. Eu prefiro deixar o julgamento para Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho a obrigação de orientar. A verdade de fé é esta. Mas eu não tenho o direito de julgar ninguém fora. Não tenho. Outro dia eu fui abordado por um rapaz que muito respeitosamente me abraçou, disse que me amava, assim na frente de um monte de gente. E ele era um homossexual assumido. E todas as pessoas que estavam ali sabiam que ele era homossexual, porque ele não fazia questão de esconder. E o carinho dele para mim foi tão de Deus, minha gente, eu preciso confessar isso aqui, porque talvez eu não tenha tido a oportunidade de dizer isso para ele.
Ele falou assim: padre, o senhor me ajuda tanto, o senhor tem tornado a minha vida tão melhor, o senhor tem feito o meu coração tão mais bonito. Eu não quis saber em que a vida dele foi modificada. Eu não tenho o poder de mudar a orientação sexual de ninguém. Não tenho mesmo. A psicologia luta para reorientar uma criança, por exemplo. Eu não tenho. Isso é ele e Deus. A mim não me interessa qual foi a mudança que trouxe ao coração dele. Minha gente, saber que a nossa palavra faz bem a alguém, saber que a nossa palavra, de alguma maneira, reharmonizou alguma coisa dentro do coração dela, já valeu a pena. O resto é trabalho de Deus na vida dela. Agora, se a gente não acolhe, se nós já tratamos de maneira preconceituosa e já estabelecemos um julgamento diante de todo mundo que a gente enfrenta, é bem provável que um dia o mundo também vai fazer a mesma coisa com a gente. É bem provável que um dia a gente vai sofrer do mesmo mal que a gente colocou no mundo. Eu sei. As pessoas de segunda união, elas têm que viver uma série de restrições na igreja. Mas você não está restrito do amor de Deus. Não há nenhum pecado, isto aqui eu afirmo sem nenhum medo de errar. Não há nenhum erro nessa vida que possa nos retirar da mira do amor de Deus. Não importa o que você faça, não importa, mesmo porque, sabe, o que você faz de errado é atentado contra você. O que eu faço de errado é atentado contra mim. Por isso fere a Deus. Mas Deus não deixa de nos amar. Você que é mãe, que tem filho homossexual, sabe muito bem disso. Em algum momento da sua vida você deixou de amar o seu filho? Não acredito. E mesmo os pais mais revoltados diante do comportamento do filho, eles não são capazes de deixar de amar o filho. Ele, muitas vezes, por causa do machismo, por causa da postura que ele tem, com medo de estar aprovando o filho, ele deixa de manifestar o amor. Ele é grosso, ele bate, ele espanca. Mas você não deixa de amar. Agora, isso é o que a igreja ensina. O que vai ser modificado na sua conduta é o que você vai descobrir como fruto desse amor de Deus. Agora, se eu não anuncio o amor de Deus, como é que você vai chegar no fruto? Se eu lhe entrego uma condenação, como é que você vai chegar ao fruto do amor? Por isso que hoje, outra coisa nós não temos a dizer. Deus nos ama. O resto, o que precisa ser modificado, é entre nós e Ele. Se eu puder lhe ajudar, lhe orientando, que Deus lhe ama, isso eu quero continuar fazendo. Mas não espere de mim nenhum julgamento ou condenação, porque eu estaria contradizendo a própria palavra de Jesus. Derrame sobre o seu coração, sobre a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.